Bom, eu quero começar a nossa conversa de hoje fazendo uma pergunta bem simples, né? Para nós aqui que estamos do lado de cá, achamos que tudo é muito simples, mas para o pessoal do direito, às vezes a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. Eu queria ouvir de vocês aqui, o que é esse conceito de direito religioso, né? A gente vive num estado chamado Estado Democrático de Direito, e existe dentro desse Estado Democrático de Direito esse conceito que nós temos aqui no Brasil muito forte, chamado direito religioso. Doutor Jean, o que é direito religioso? Como é que a gente pode entender isso à luz do direito brasileiro? Primeiramente, pastor Edmilson, muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos juntos. É uma alegria nós podemos estar nesse momento aí, com os irmãos também da Convenção Batista Nacional do Estado do Pernambuco e todos os que estão nos ouvindo, meus colegas aqui, meu querido Jonas Moreno, amigo de longa data, parceiro de várias lutas, e mais colegas também. Bom, pastor, direito religioso, ele é um ramo autônomo do direito, por assim dizer, embora essa autonomia esteja sendo buscada e reverberada agora, há pouco. Nós podemos dizer assim, que o direito ele é e que ele se subdivide em duas grandes áreas, né, o direito público e o direito privado, e que essas grandes áreas elas vão ter justamente relação com qual é o fenômeno da vida, quais são os objetos da vida que ela disciplina. E o direito público, por excelência, ele vai começar na sua base no direito que analisa o texto principal de um Estado, que é a sua Constituição. Nós temos, de regra, no mundo, constituições escritas, embora haja dois países considerados aí de matriz ocidental que tenham constituições não escritas, que são a Inglaterra, que tem a sua Constituição como sendo uma evolução de costumes ao longo de mais de 1 milênio de existência, e o novíssimo Estado de Israel, que também não tem Constituição escrita. Mas esse movimento constitucional do século XVIII, ele começou a virar uma grande carta de direitos e também de obrigações, que obriga, então, a sociedade como um todo a se pensar como uma sociedade organizada. E a partir do direito, então, constitucional, nós vamos analisando outros ramos do direito. No Brasil, e aí numa rapidíssima síntese, em 1988, por conta do movimento da redemocratização do país, da saída do regime militar e da necessidade e tentativa e busca de reafirmar os direitos e garantias e liberdades individuais, a Constituição de 88 ela foi uma Constituição muito abrangente. Uma Constituição que, além de fazer esse caminho de afirmar os direitos e garantias individuais, acabou entrando em conteúdos programáticos muito específicos, a ponto de, por exemplo, para você ter uma ideia, na Constituição de 88 ter os funcionamentos do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Né? A própria Constituição da República trata disso. Então, justamente por essa necessidade ampla, acabou também, então, trazendo para si todo o conjunto da vida social para dentro da Constituição. Houve uma constitucionalização do direito privado, houve uma relativização do direito civil em prol do direito constitucional. E, por conta disso, então, também, quando nós falamos do fenômeno da religião ligado ao fenômeno jurídico, nós vamos estar falando de duas grandes áreas. O direito canônico, que não serve só para a Igreja Católica, mas que, na verdade, é a legislação interna de qualquer organização religiosa. Todo o corpo de doutrina e norma prática da vida da Igreja internamente são os cânones daquela Igreja, são as regras de medida, são as normas internas daquela Igreja, que no direito brasileiro, pelo princípio amplo da liberdade religiosa, possuem uma grande eficácia. E também, na medida em que nós vemos a relação da Igreja com os de fora, ou seja, a contratação, a descontratação, a compra, a venda, o aluguel, o uso capião, as responsabilidades civis, aí nós temos esse direito eclesiástico, que juntos, então, formam o corpo que nós chamamos de direito religioso. O direito aplicado ao fenômeno religioso
na experiência constitucional brasileira. Esse seria, assim, um conceito muito rápido e sucinto do que o direito religioso é no Brasil nos dias de hoje. Não sei se o doutor Jonas ou o doutor Leandro gostariam de acrescentar algum ponto ao que foi exposto? O Edmilson, Pois não, Jonas. e caros colegas, a exposição do Jean foi perfeita, até porque quem é o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião tem que falar bem direito religioso, né? Tem que falar bonito, né? Além do livro, né? Que o título é esse, né, Jean? Direito Religioso, o livro principal de vocês. Agora, só tenho uma observaçãozinha a falar, é que, eu não sei se o doutor Jean e os colegas concordam, que essa, digamos, necessidade de se trabalhar com direito religioso foi evoluindo tanto, né, doutor Jean, que o próprio Código Civil deixou bem expresso, a partir de 2003, que existiriam organizações religiosas, né? Eu acho que, numa evolução, se existe um tipo novo, digamos, a organização religiosa, com certeza, tem que ter um direito específico, né, que não associativo, para regulamentar esse tema. Perfeito, exatamente. E justamente nesse elemento, a organização religiosa, como tipo declaratório do Código Civil, ela vem a cumprir, né, o princípio de Estado laico, que eu também sei que o pastor Edmilson vai abordar daqui a pouco. Quando eu penso na questão, doutor Leandro, aqui da questão do Estado laico, aí surgiu uma discussão muito grande, porque o Código Civil passou a trazer várias regulamentações para as instituições, inclusive as instituições religiosas. De alguma forma, é possível dizer que o Estado laico passou a interferir nas instituições religiosas? Essa compreensão pode ser... Porque muitas pessoas dizem isso, que no contexto brasileiro, o Estado é laico, e a gente defende isso, a gente fala disso, mas que, a partir do Código Civil de 2003, né, justamente o Estado laico passou a interferir no direito privado. É possível ter essa compreensão ou isso é uma distorção da interpretação do que seria o próprio Código Civil no que regulamenta a questão das instituições religiosas? Pastor Edmilson, eu gostaria então de cumprimentar a todos os colegas presentes, doutores, pastores, bom dia. Obrigado pelo convite também. Respondendo à questão do senhor, bom, veja só, nós temos o Estado laico no Brasil, né, não há uma religião oficial. Eu entendo que as disposições do Código Civil, elas não interferem, elas apenas regulamentam o que é necessário. Cada instituição religiosa, aí nos termos do artigo 44 aí do Código Civil, onde está lá a previsão, conforme o doutor mencionou há pouco aí, há a previsão agora das organizações religiosas, né, e tem as suas regulamentações. Eu vejo apenas como uma regulamentação do que pode, do que é necessário, do que é importante. O que é importante é que cada organização religiosa ela se submeta ao ordenamento jurídico dentro de suas regras. Então, nós temos, como toda pessoa jurídica, né, ou pessoa física, há direitos e deveres. Então, eu não vejo como uma interferência. Eu vejo que na Constituição brasileira há uma diferença bem clara, né, uma separação do Estado e da Igreja. Às vezes, em pontos específicos, né, em casos específicos, há uma interferência ou não em casos concretos, mas de uma forma ampla e geral, eu entendo que não há nenhuma interferência. O direito não é uma ciência exata, né? Tanto é que advogados e operadores do direito, normalmente a resposta mais comum é depende, quando alguém pergunta, quando alguém realiza uma pergunta, né? A resposta mais comum é depende. E quem não entende dessa forma, às vezes fica até, muito comum nas consultas, né? Os meus colegas aí podem confirmar isso. É muito comum quando alguém pergunta, olha, pode isso, não pode aquilo, como que funciona tal coisa? Depende do quê? Depende do caso concreto, depende das circunstâncias que envolvem o caso. Então, eu entendo que não há uma interferência, embora haja pessoas que entendam que há, eu entendo que não há, a não ser em casos específicos. Por exemplo, eu só vou avançar um pouquinho, não vou entrar nesse tema agora. Neste caso de pandemia, né? Nós estamos vendo se há uma intervenção do Estado. Há um cerceamento, não há? Há um ferimento do direito de crença, do direito de culto? Não sei, vamos abordar aí, mas assim, só avançando um pouquinho. Ok. Ô, Jonas, quando a gente pensa esse conceito de Estado laico,
há uma frase que tem sido utilizada muito, de que o Estado é laico, mas não é ateu, não é? E essa frase tem sido utilizada de diversas formas por diversas pessoas e, às vezes, a interpretação dela tem sido, no meu entendimento, extremamente distorcida, porque à medida em que você diz que o Estado é laico, mas não é ateu, você tenta impor uma determinada crença ou determinadas condutas de uma crença dentro do Estado. Como é que você avalia esse conceito, que poderia nos ajudar nessa compreensão do Estado laico e como fazer essa distinção do Estado de ser laico, mas não é um Estado ateu? Como a gente entender isso sem criar um conflito de interesses aí? Pastor Edmilson, interessante é que essa discussão muda de país para país. Por quê? Alguns países foram colonizados por nações que tinham suas religiões, inclusive oficiais, né? O Brasil foi colonizado pelos portugueses, né? Vamos considerar 1500 a descoberta aqui, não vamos brigar com os professores de história. Pelas datas. Mas, olha, em 1824, que foi a Constituição do Império, em virtude já de uma abertura que a coroa portuguesa tinha concedido à coroa inglesa de trazerem súditos para o Brasil, aí fizeram um tratado de amizade e comércio para que eles pudessem, os súditos da rainha, né, habitar em regiões, ter seus cultos. Em 1824, a pressão foi tão grande contra a coroa portuguesa e no texto constitucional diz que o Brasil continuava, a religião oficial do Brasil continuava a ser a católica. Quer dizer, ele teve de botar que continuava a ser e não que era. E nos países em que existem, ao ocorrer essas colonizações, por outros que tinham uma fé, ou oficial ou não, existe uma tendência da própria história do país, ela se confunde um pouco com a perspectiva religiosa. Eu falei sobre isso há uns anos atrás, numa entrevista no jornal aí de Curitiba. Eu não lembro que essa pergunta me foi feita e questionando os símbolos. Eu até perguntei à repórter: olha, você já viajou para Vila Velha, para Ouro Preto, para a Europa? Assim, o que é que você visitou primeiro? Rapaz, achei lindo o Museu do Vaticano, a Capela Sistina. Bem, logo é comum, porque se confunde com a colonização do nosso país. Olha, pelo censo do IBGE, em 1872, o censo diz que nós temos 100% de católicos. É verdade que era até 1824 era proibido, até permaneceu proibido celebração de cultos públicos, né? Mas no Brasil, que veio numa evolução de uma maneira assim muito clara e enfim, democrática, a gente pode observar que não existe, e essa pergunta, pastor Edmilson, ela é feita de uma maneira tão clara que na própria Constituição, no artigo 19, inciso 1º, ele fala que é vedado ao Estado estabelecer cultos religiosos, igrejas, subvencionários. Eu acho que esse item só foi colocado na Constituição porque essa pergunta ia surgir. Ia dizer como é que o Estado, que hoje ainda tem 90% mais ou menos de cristãos, ele pode dizer que não tem uma religião oficial, ele pode dizer que não tem uma religião preferida. A própria Constituição foi muito clara ao dizer que não existe essa interferência, né? Nas comissões das OABs, não tem todos os estados, mas a gente sempre coloca nos nossos regimentos que o direito à liberdade religiosa é, inclusive, para aqueles que não creem em nada, né? Não tem a sua fé depositada em nada. Logo, o fato de você, essa pergunta que as pessoas fazem, ou até essa afirmação de que o Estado, digamos, é laico, mas ele, digamos, se confunde um pouco da religião, é somente porque o nosso país teve essa perspectiva de colonização. E mesmo se não tivesse, eu gosto muito de uma abordagem feita pelo Dr. Jean, também em um dos livros, onde fala do direito à liberdade religiosa ser a base dos demais direitos, das demais liberdades. Logo, o sentimento religioso está no homem, mesmo que ele entenda que aquilo para ele não é uma religião. O homem é feito, né? É composto por alma, né?
que é algo transcendente. Logo, ele normalmente, na sua natureza e nos seus relacionamentos, ele vai invocar algo sobrenatural. Isso, para alguns, é religião. Para outros, sei lá, é um sexto sentido. Logo, é comum no Estado brasileiro ter essa pergunta, e em estados onde houve a colonização por uma religião específica, esse questionamento ser feito, né? Isso aí é uma perspectiva que eu tenho dentro de mim muito clara. Tá, ô Jean, sim. Só continuando na fala do Jonas, nós temos que lembrar uma coisa importantíssima. Sociedade vem antes de Estado. E, às vezes, a gente esquece isso. A sociedade é o conjunto de pessoas que têm elementos em comum, que têm uma cultura em comum, que têm uma língua em comum, que, às vezes, inclusive, tem uma religião em comum, né? Que são esses valores vivos que formam, então, a maneira como elas vão, por conta da sua história, da maneira como elas foram constituídas como povo, elas vão se organizar como um ente, né? E aí dentro do conceito moderno de Estado, de um povo soberano dentro de um território que vai se organizar, então, com as suas regras. Então, nós temos que lembrar isso. O povo, a soberania que reside na sociedade, no conjunto da sociedade, reuniu-se em Assembleia Constituinte e lá ela definiu as regras que o Brasil, como Estado, iria seguir. E uma delas... Jean, a gente pode, então, o Estado é fruto de uma sociedade e não o inverso. Exato. O Estado ele é uma decorrência, né? O Estado não funda a sociedade que funda o Estado. E existem direitos que são direitos inerentes à experiência humana, são direitos naturais, são direitos que nascem conosco. E esses direitos também, eles pré-existem ao Estado. E esse Estado, se ele quiser realmente garantir, por meio da força, por meio do cumprimento da lei, né, dentro de um princípio que a nossa experiência civilizacional ocidental consagrou como sendo a melhor forma das pessoas coordenarem as coisas, que é a democracia, então, dentro de regras jurídicas, que é o que forma, então, o Estado democrático de direito, né? Essas regras todas elas têm que transbordar nos vários assuntos. E no Brasil, nós temos o melhor conceito de Estado laico do mundo, pastor Edmilson. O melhor, o mais avançado, a melhor relação entre o poder civil, secular, e o poder religioso, e o fenômeno religioso. Esse Estado está lá no artigo 19, inciso 1º, que já foi mencionado pelo Jonas, que é o que nós chamamos de Estado laico colaborativo. Aqui, diferentemente de outros lugares, não existe um muro de separação. Aqui existe distinção entre ordens. E o poder público e a igreja no sentido amplo, a religião, a busca transcendente, buscam a mesma coisa como parceiros, o bem comum. O Estado na esfera material e a igreja, a religião, na esfera transcendental. E esse bem comum é o interesse público. E aí se dá essa relação de parceria entre as ordens. Isso torna o Brasil diferente de todos os outros países. Não é à toa que se afirma que a Constituição de 88 é considerada uma das constituições mais, mais amplas nesse sentido de direito da cidadania, de direito da individualidade, não é? É tanto que o artigo 5º da Constituição ele é um artigo assim que, quando a gente lê, a gente fica com a alma contente. Eu faço parte disso aqui, né? Então, a gente vive, assim, conceitualmente, a gente tem essa ideia. Agora, na prática, isso efetivamente acontece? Porque, bem, conceitualmente, eu tenho essa ideia. Agora, quando eu lido, por exemplo, eu tenho os governantes, por exemplo, esses dias aí aconteceu uma situação, por conta dessa questão da pandemia, né? E um ex-governador, que já não é mais nem governador, falando que ia mandar prender os pastores, criou uma confusão dos pecados aí. Quer dizer, eu até pensando na questão do artigo 5º, me veio uma questão aqui. Por exemplo, o pastor... Não é mais governador, mas continua sendo coronel. Coronel, e coronel manda, né? Então, é isso que às vezes a gente tem um conceito, mas que na prática a gente não consegue aplicar isso de forma plena. Claro que o Estado está num processo de evolução, desenvolvimento, crescimento.
Mas o que eu queria perguntar, e aí ver se o Leandro pode me ajudar nisso. Por exemplo, Leandro, quando eu vejo uma questão como essa, e eu olho, por exemplo, o artigo 5º que fala do direito que uma pessoa tem. Inclusive, se ela está hospitalizada, ela tem um direito de receber uma assistência religiosa. No momento atual, isso está proibido. Até onde vai o direito à assistência que esse paciente que está internado, por exemplo, com Covid-19, tem de receber uma assistência? E até onde vai o direito desse Estado de me proibir de dar essa assistência? Bom, pastor, muito boa a pergunta, excelente. O fato é o seguinte, né? Isso é uma antinomia, né? Nós temos aí princípios em conflito. Como bem disse o doutor Jean, o doutor Jonas, falando a respeito da laicidade do Estado, para chegar no que o senhor perguntou, todo o nosso modelo ocidental, ele é alicerçado no modelo judaico-cristão. As democracias ocidentais, elas são alicerçadas no modelo judaico-cristão, porque o modelo judaico-cristão é o cristianismo que trouxe, né, o conceito de liberdade, os conceitos que nós temos hoje de liberdade, de respeito às pessoas, né, os direitos universais da humanidade. Então, esse conceito que nós temos no Ocidente de liberdade religiosa, tudo isso é fruto do cristianismo, e eu ouso dizer também, muito disso é conquista da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela trouxe muitos avanços, né, no Ocidente, porque a reforma que tornou democrático o acesso ao ensino, e o ensino, consequentemente, trouxe os outros progressos. As nações mais igualitárias e avançadas do mundo são nações que outrora já foram cristãs. Ou, né, o secularismo, embora algumas delas hoje estejam secularizadas, né, mas outrora foram cristãs. E no Brasil, por conta do regime lá militar, né, nós vivemos assim muitas restrições. A gente sabe que isso é humano. Quando a gente está no extremo, a tendência é que vá para o outro extremo. Então, quando nós saímos daquela questão do regime de exceção e começou a abertura, né, e veio aí a Constituição de 1988, como disse o doutor Jean, uma Constituição extremamente programática, né? Quer dizer, ela prevê muitas coisas, né? Não era tão comum isso em constituições. Justamente, ela foi para um outro extremo, o extremo de liberdades, de direitos, de deveres também, e ela é tão garantista, ela é tão possui várias minúcias, vários detalhes, que é exatamente para poder amarrar a situação, de uma certa forma evitar que venha novamente um estado de exceção de regime como nós vivemos. Então, dentro de tudo isso, nós temos o artigo 5º, outros artigos que também são cláusulas pétreas, né, da Constituição. Só que todos esses direitos, não existe nenhum direito absoluto. E quando esses direitos se conflitam, quando há um conflito de direitos, tem que haver uma decisão, né? Qual direito deve prevalecer? Então, no tempo de pandemia, nós encontramos essa situação excepcional, né? O direito da pessoa ter assistência religiosa, como diz o artigo 5º, no local de internação coletiva, como um hospital, por exemplo. Mas o que é mais importante? O direito à vida, o direito à saúde, da pessoa se preservar, a sua incolumidade física, ou o direito da pessoa receber ali? Eu acho que, quando existe esse conflito, né, quem é apto a dizer o que é constitucional ou não, a gente sabe que é o STF. Mas, quando há um conflito, eu acho que hoje nós temos mecanismos, né, para dirimir essa questão. Então, você pode usar a tecnologia para fazer uma oração pela pessoa. Se a pessoa tem acesso ao celular, às redes sociais, você pode fazer, não precisa ser fisicamente, mas você poderia fazer um vídeo, fazer uma oração, fazer um aconselhamento pastoral, não importa o que seja a assistência religiosa. Eu entendo que essa situação trouxe muitos entendimentos. Nós temos hoje visto conflitos de direitos, né, a questão do culto, da liberdade religiosa sendo restringida por conta da pandemia. Então, eu vejo o artigo 5º dessa forma. Numa situação excepcional, você pode buscar outros mecanismos à disposição para vencer essa barreira, vou dizer assim, temporária, em decorrência daquilo que nós estamos vivendo, né? Então, eu vejo dessa forma. Talvez os meus colegas pensem de uma forma distinta, talvez eles tenham uma outra posição. É importante até que talvez tenham algo que enriqueça esse posicionamento, né? Ou divirja. Mas é da forma que eu penso, pastor. Pastor Josivan, se tiver alguma pergunta, veja no nosso chat aí se tem alguma pergunta, ou se o pastor tiver alguma pergunta também para os nossos convidados, viu?
Tá, ok. Eu tenho algumas perguntas aqui dentro daquilo que está sendo expondo. O nosso Estado laico brasileiro é o Estado laico colaborativo. Diferente do Estado americano, que, se eu não me engano, é simplícita. E do francês, que é o Estado, o modelo do laicismo. Diante dos acontecimentos recentes, será que nós não estamos vendo pelo menos um esboço de, digamos assim, a médio e longo prazo, transformar o Estado laico brasileiro num Estado laico no modelo do laicismo? Qualquer um, pastor Jean, pastor Leandro, pastor Aí tá Jonas. Com os doutores agora a resposta, né? Isso. Posso começar, então? Deixa eu comentar. Que pergunta legal essa aí. Uma coisa mais prática diante daquilo que a gente está vivendo nesses últimos dias e até recentemente, com as decisões que são tomadas, principalmente na área do ensino. Sim. E outras áreas. Vai lá, Jonas. Começa tu e tu levanta eu... Vamos lá. Vou levantar a bola. Colegas, é o seguinte, o que eu acho que é importante a gente observar é que a grande confusão, para mim, tem sido causado pela interferência do judiciário em querer legislar alguns aspectos. O principal é isso. O ponto principal. Por quê? Quando a Constituição é clara, expressa, ela deve ser aplicada, né? Eu conversei até com o doutor Jean, semana passada, um pouco, sobre esse decreto de cada... da União ter competência geral, os estados e municípios concorrentes, o julgamento que teve na ADPF, né? Olha, sinceramente, eles mudaram o conceito de competência concorrente. Porque na própria Constituição disse, para existir a competência concorrente, você tem a União, né, estabelece normas gerais e a concorrência em concorrência com o Estado e o município, que não pode entrar em contradição, nem acrescentar de maneira desproporcional nada. Aí o Supremo diz, né, que os estados e municípios eles têm direito de, por decreto, né, tomarem as suas próprias decisões. E eles alteraram o dispositivo da Constituição, da competência concorrente, que na competência concorrente diz que se tiver uma norma superveniente da União, de quem traça normas gerais, automaticamente do Estado e do município é revogada. Foi o que ele disse na decisão, que não haveria essa revogação, certo? Logo, ele para mim, desobedeceu a regra da competência concorrente. E outro aspecto, ele está dizendo que uma norma da União, que a União estabeleça uma norma nova, ela já está automaticamente revogada pelo Estado e município. Quer dizer, legislou de maneira abstrata. Já disse que uma lei que não existe já está revogada. Quer dizer, não, olha, o judiciário está confundindo. Nós falamos aqui, há um tempo atrás, da DO 26, da criminalização da homofobia. Tiveram 3 sessões legislativas. Se eles não apreciaram, é porque a vontade do povo, naquela ocasião, não estava definida, digamos, para isso. Aí chega o judiciário, por 11 pessoas, decide, né, e estabelece um tipo penal novo. Olha, a gente não pode deixar certas questões com o legislativo, o judiciário, só para finalizar, eu vou dar um exemplo. Em 1999, não havia, no Brasil, o direito subjetivo para nomear o candidato aprovado no concurso público dentro do número de vagas, certo? Não podia. Hoje o Supremo diz que já pode. Logo, assim, a legislação ela tem uma evolução, né? É verdade. Agora, eu não posso querer, através do judiciário, eu não posso querer disciplinar coisas que são claras em leis. Claras em lei. Né? O meu entendimento, a confusão, para mim, tem sido gerada, claro, pelo judiciário. Se a União traçou normas gerais, as pessoas hoje dizem que não há unidade no que a União decide com os estados. Claro que não há. O Supremo mandou cada um fazer o que quer. Né? É como pegar para os filhos e dizer, você não pode fazer isso, você pode. Pronto, a confusão está feita.
Logo, eu queria jogar essa bola e os colegas aí chutem. E aí, Jean, o que você acha de tudo isso? A questão que o Josivan levantou é pertinente? A gente pode estar caminhando nessa direção? E essa fala do Jonas, ela vem exatamente para a gente poder construir essa resposta. Porque, assim, ó, no início da conversa, nós começamos a pontuar o que os textos legais do Brasil eles dizem. Já nos dissemos que existem modelos diferentes. Então, a primeira premissa importante sobre Estado laico é lembrar que não existe um conceito único de Estado laico, e que, às vezes, as pessoas confundem bastante. Estado laico é o que a experiência daquele país, daquele povo, tem na relação com a Igreja e o Estado, quando o Estado é laico, porque o Estado também pode não ser laico. Nós conhecemos outros modelos. Existem outros modelos por aí. Existem estados confessionais, onde existe a religião oficial. Aqui na América do Sul, por exemplo, nós temos a Argentina, que é um estado confessional. Existem os estados de teocracia, quando o poder religioso manda no poder civil, e aí nós temos bastante isso no mundo islâmico, né? No Oriente Médio. Nós temos estados césaropapistas, ainda, em que o poder religioso e o poder civil eles são da mesma pessoa, embora ela não exerça diretamente isso, como é o caso do Reino Unido. A Rainha Elizabeth é, ao mesmo tempo, chefe de Estado e é chefe da Igreja. E no Estado laico, então, existem esses modelos que nós... E aí vai chegar até o Estado ateu, que é onde nós vimos a experiência comunista, e hoje nós temos a Coreia do Norte como sendo um grande exemplo disso, né? E está portas abertas aí, todo mundo conhece bastante, para ver o relatório, para dizer que 70% do mundo vive em restrições de liberdade religiosa muito profundas. E no caso brasileiro, então, nós temos esse Estado laico que ele é benfazejo, em que a religião ela é vista com bons olhos pelo Estado, vamos dizer assim. Uhum. E o que acontece? Qual é o conflito que se põe, pastor? O conflito que se põe é que nós temos camadas da sociedade que pensam de maneira diferente com relação ao papel da religião. Nós temos camadas da sociedade, por exemplo, e muitas delas ligadas às elites educacionais, culturais, inclusive algumas políticas, que veem a religião como algo intrinsecamente mal, como uma coisa que aliena as pessoas, ou que faz com que as pessoas virem massa de manobra política, e por conta disso querem deixar a igreja lá dentro, confinada à esfera privada do seu exercício de fé. E esse exercício de confinar as pessoas para a área privada é um modelo que se aproxima mais do modelo francês, o modelo laicista. E no Brasil, nós temos que lembrar que existe uma doutrina política que o Brasil adotou no fim do século XIX, logo na queda da monarquia, quando aconteceu o golpe republicano em 1889, que era uma doutrina que começou em 1870, que é a doutrina do positivismo. O positivismo, como doutrina política, ele traz o espírito daquela época em que as pessoas pensavam que a razão humana iluminava todas as coisas e que tinha essa função de iluminar as consciências das pessoas que estavam obscurecidas ainda pela religião. E essa doutrina veio para o Brasil e aqui ficou, e é por isso, inclusive, que no século XX, pouco se falou de direito religioso, pouco se falou sobre a esfera da religião na esfera pública, porque eles conseguiram jogar as igrejas para dentro do templo, e a igreja não saiu mais. Então, nós temos esse primeiro elemento. O segundo elemento, inclusive, um elemento teológico que viveu aqui por muito tempo no Brasil, em que existia uma espiritualização do discurso público da igreja, no sentido de que a igreja não podia falar na arena pública, senão ela estaria se misturando com a cultura, e assim ela estaria criando um elemento de confusão, e ela perderia sua voz de autoridade. Que a igreja deveria estar contra a cultura, que ela teria que estar apartada da cultura, né? E isso também fez com que a igreja não falasse mais. Tudo isso para dizer o seguinte: direito só existe de fato e de verdade quando ele é exercido, quando ele é exercitado. Liberdade só consegue existir quando ela é exercitada. Qual é a ameaça que nós temos? A ameaça que nós temos é de o povo não se educar, não entender qual é o modelo brasileiro e não exercitar a sua liberdade
e permitir que determinados grupos consigam impor novos valores, consigam impor novas perspectivas, e com isso o direito acompanha a evolução social. O direito é uma ciência de retaguarda, não é uma ciência de vanguarda. A retaguarda do direito, ela é o seguinte: o comportamento social é esse, bom, então agora a gente regula esse comportamento. O comportamento social mudou, então agora a gente regula o novo regulamento. Então, numa frase, liberdade religiosa só é respeitada e valorizada quando a religião é respeitada e valorizada. Este é o grande ponto para que nós possamos manter a nossa liberdade religiosa tal como nós conhecemos no Brasil hoje, exercitando, educando e promovendo a liberdade religiosa. Aí, nesse ponto, eu faria uma pergunta, abrindo um pouco esse leque. Qual seria o papel, então, dos pastores nesse processo? Porque você colocou uma questão, você foi além da questão, ou seja, o direito está escrito, ele está... existe um registro do que é o direito, mas se na prática o direito não acontece, então ele não existe, correto? Se eu digo que uma pessoa tem direito, por exemplo, à assistência religiosa, mas eu, na prática, não, como acontecia há alguns anos, eu não podia fazer isso, havia 1001 dificuldades para me impedir de fazer isso, esse direito, na verdade, não existia. A pergunta que eu faço é a seguinte: como é que os pastores podem contribuir para criar uma realidade onde esse direito que está escrito, esse direito que existe na lei, efetivamente seja praticado, exista na sociedade? Mas, Leandro, o que a gente me diz sobre isso? Professor Edmilson, uma pergunta muito interessante e excelente. Eu vejo da seguinte forma, eu vejo que ainda há um desconhecimento de quem não tem essa vivência de igreja, essa vivência de ministério, com o que é o ministério pastoral e com o papel da própria igreja, né? A gente sabe que, como bem disse o Dr. Jean, há estados onde o ateísmo é uma política de Estado. No Brasil, nós temos um Estado laico. Só que nós vemos um tempo, naquilo que chama-se de hipermodernidade ou pós-modernidade, de que os conceitos, parece que eles estão mudando, alguns conceitos. Nós estamos até falando em o novo normal, né? Alguns estão dizendo agora no novo normal, né? E esse conceito de novo normal, ele traz algumas implicações. Nós vemos um tempo que as pessoas, elas estão muito temerosas, né? Eu vejo, às vezes, os pastores assim, um pouco recolhidos, retraídos, né? De se manifestar. Eu acho que a igreja tem que exercer o seu papel e tem que avançar. E como que o pastor pode fazer isso? Eu imagino que ele pode fazer isso influenciando, primeiro, a comunidade que ele pastoreia, que ele cuida, e a comunidade que eu me refiro, os membros da igreja, e a comunidade ao redor onde essa igreja está localizada. Você pode fazer isso através do quê? Hoje nós estamos tendo essa experiência nas redes sociais. Muitas igrejas estavam fechadas nos templos e por conta da pandemia nós estamos fazendo o quê? As lives, os cultos, através das redes sociais, através da internet. Isso eu vejo como uma forma de influência, porque o nosso raio de influência ele aumenta, né? Ele está diferente hoje, mas de uma certa forma aumentado. Temos acesso a pessoas que antes talvez nunca entrassem dentro de uma igreja. Então eu vejo que a igreja ela tem evoluído e tem se adaptado ao longo do tempo. E os pastores têm acompanhado isso. Alguns com uma certa resistência, mas é algo inevitável, né? As questões vão evoluindo, as coisas desta vida vão acontecendo e nós vamos tendo que nos adaptar. E a grande adaptação de agora é exatamente essa, né? Através da internet, nós, de uma certa forma, fomos forçados a nos lançar nas redes sociais. Né? E isso traz um raio de influência maior. Então, eu acho que através disso, os pastores podem... Nós estamos vendo os pastores se adaptando, na verdade. Ao mesmo tempo, muito timidamente, né? Um pouco retraídos. Por que retraídos? Primeiro, porque é uma situação nova. Eu não sei se nós vamos voltar a ter como era antes a nossa vida, se essa quarentena ela será intermitente, alguns dizem que sim, outros dizem que não. Nós temos muitas informações em conflito, porque a ciência também não entra
não há algo concorde, algo unânime. Então, nós temos muitas situações diferentes. Então, como que eu vejo que os pastores podem influenciar? Primeiro ponto, para exercer os seus direitos, né? Porque direito não exercido realmente fica, vamos dizer assim, de uma certa forma, na inatividade. Nós podemos, primeiro, sempre contando com o lado do sobrenatural, do transcendental, orando para que Deus nos traga a direção e o Espírito Santo nos conduza da melhor forma que cada um pode, no seu contexto, influenciar. E exercendo o nosso direito. Nós temos o direito de liberdade religiosa, de manifestação de pensamento, seja político, ou seja filosófico, seja religioso. Eu acho que nós temos que marcar posição. Eu vou dar um exemplo muito simples. Nos anos 30, lá, nos anos 40, né, no meio evangélico, né, houve, como dia a igreja estava fechada no seu templo, quando surgiu a rádio era chamada de a caixa do diabo. Logo depois, os cristãos começaram a avançar, né, e tomaram posse da rádio. Em 50 veio a televisão. A televisão é do diabo, e o diabo realmente disse é minha, então ele tomou conta. E a gente vê o que aconteceu na história brasileira. Veio a internet. Então, o que eu vejo? Quando a igreja se omitiu, as coisas tomaram uma certa proporção. Quando a igreja avança, as coisas tomam outra proporção. Então, o que eu entendo? Os pastores têm que entender o papel nesse século XXI, nessa época de hipermodernidade, e avançar, tomando o espaço que a igreja tem que ter. Porque, como bem nós ouvimos aí dos colegas, nós sabemos que é uma oposição. Primeiro, é uma oposição espiritual em relação à igreja. Isso é um fato. Né? Isso é fato, a oposição espiritual. E com a oposição espiritual, a gente sabe que vem também a oposição de quem não concorda. Né? Nós vemos um país onde quem exerce uma influência dominante quer, às vezes, subjugar quem não exerce. E a igreja está nessa posição. Então, nós vemos um pouco de incompreensão, eu vou usar esse termo, assim, em relação à igreja, em relação ao papel da igreja, em relação ao papel do ministério, embora haja um direito previsto na Constituição, na lei, muitas vezes a gente tenta exercer esse direito, encontramos barreiras. Temos hoje aí o ativismo judicial exercido de uma maneira além daquilo que é recomendado, que é natural, né? A interferência aí, como foi dito, em relação na competência. A gente, por exemplo, aqui, a gente vê aqui no estado de São Paulo alguns decretos, né, nessa semana, regulamentando a atividade da igreja, colocando, às vezes, tantos requisitos para a igreja preencher, para poder exercer minimamente o direito de culto ali, com todos os cuidados recomendados pelas autoridades médicas e sanitárias, que é quase impossível exercer o direito. Olha, tem que ter isso, tem que fazer aquilo, tem que ter mais. Você coloca tanta barreira, que, na verdade, a prática, a maioria das igrejas vai continuar fazendo culto ao vivo e online. Né? Então, eu vejo isso de uma forma assim, muito restritiva. No Brasil, nós tivemos nos últimos anos, eu imagino assim, um recuo, né, da igreja no seu papel, por conta de temores de se manifestar, de se expor, de manifestar o que pensa. E eu vejo, às vezes, assim, muita gente, às vezes, acuada, não conseguindo exercer o seu direito. E quando procura exercer, recebe determinadas rotulações aqui que eu não quero entrar no mérito. E também, pastor, diga, Jean. O pensamento justamente de que a teologia pública ela volte de maneira mais profunda dentro do seio pastoral, do pensamento pastoral. Porque a teologia pública, assentada em uma boa teologia bíblica, ela vai informar valores do reino para influenciar a sociedade. E aí, nos variadas tradições teológicas, que inclusive nós representamos aqui, né, isso acaba criando pontos de convergência muito legais para esse trabalho que a gente chama de cobeligerante. Né? Nós não precisamos forçar uma unidade doutrinária no enxergar das coisas, mas nós podemos nos colocar humildemente como colaboradores, né, como cooperadores do reino, no sentido de, dentro daquilo que Deus colocou nas vocações diferentes, nós podemos trabalhar de maneira cobeligerante. Isso é muito importante, que haja mais um olhar maior para a teologia pública, para que o pastor possa ser um agente de influência e transformação mesmo. Jonas, você tinha colocado uma questão, eu queria voltar um pouquinho na questão que você levantou aí do Supremo estar legislando. A gente sabe que o papel do Supremo ele é ser o guardião da Constituição, da lei, não é isso? Da lei maior. Ele é esse guardião, e não o legislador.
Numa reunião o ano passado, em agosto do ano passado, com o presidente do Supremo, Dias Toffoli, e questionamos sobre a questão da homofobia, quando foi colocada... ADO 26, né? Okay. Hein? ADO 26, né? Sim. Que ele explicando, dizendo que o Supremo tomou aquela iniciativa porque o Congresso, de alguma forma, se omitiu ao longo dos anos. Quer dizer, será que, de fato, é isso que está acontecendo? A gente tem visto um empobrecimento do Congresso brasileiro ao longo dos anos, porque ele se transformou quase que num grande balcão de negócios e os interesses da sociedade como um todo não são relevantes. O que importa, efetivamente, é o negócio, é a negociata. Será que essa atitude do Congresso que está desencadeando essa reação do Supremo em legislar, ou está havendo uma mudança de conduta no Supremo? Como é que você avalia isso? Pronto. Aí eu começo fazendo uma pergunta. Qual a avaliação do Supremo pelo povo brasileiro? É uma enquete. É o seguinte, a raposa toma conta do foi reverberada por um ministro aí numa certa reunião que acabou vazando aí, está todo mundo meio escandalizado, mas quase todo mundo pensava igual, né? Hoje nós temos um Supremo, uma formação extremamente progressista, né? Uhum. E hoje nós vemos aí... Não, pode continuar, pastor. Não, conclui, pastor. Depois que o senhor falar, eu quero falar algo que eu pensei também, mas complete o que o senhor ia dizer. Que eu gostei muito do que o senhor falou a princípio, interessantíssimo. Eu comungo da mesma opinião. Porque, na realidade, por que a urgência de análise de uma ação quando existem inquéritos que estão há 20 anos no Supremo e não são julgados? Uhum. Prontos para a decisão. Por que essa urgência de colocar alguns temas na frente? Olha, o CNJ mandou que se obedecesse uma ordem de julgamento, uma ordem de análise. Aí chega um pedido, né, de 3 anos e entra na frente de um inquérito, normalmente que está sendo movido contra um senador, contra um deputado da Câmara, que está lá arquivadão, algo que a gente chama engavetado. Logo, o Supremo, ele tem primeiro de mostrar, digamos, para a sociedade a sua credibilidade. E, olha, o Brasil está de uma forma, eu estou assustado, porque a pessoa diz o que quer de um ministro do Supremo, publicamente. É terrível. O presidente, o governador, chamam de todas as palavras de baixo escalão. Isso nos assusta, porque a falta de crédito do povo nessas instituições faz com que elas livremente possam exercer essa ação, independente se agrada ou não o povo. Primeiro, eu acho que o Supremo não pode legislar nessa perspectiva, porque eles também não têm demonstrado credibilidade e sustentação nas decisões. Eu sempre digo nos debates, não tenho nenhuma dificuldade de, no meio do debate, a pessoa dizer, mas o Supremo pensa diferente. Não tem problema, amanhã ele vai mudar, né? Há 2 anos atrás, estavam prendendo pessoas após a condenação por um acordo colegiado, né? Agora não prende mais. Quer dizer, eles mudam. Logo, quando eu falo no direito é o seguinte, tem que existir as teses novas. Logo, o advogado ele tem que trabalhar, se especializar, para que essa perspectiva jurídica seja mudada, agora com base em lei existente. E não pedir que o Supremo crie a lei para subsidiar o que ele está alegando. É como se o Supremo tivesse criando uma lei para mim. Uma lei para mim. Vou criar uma lei para Jonas aqui. Jonas entrou com essa ação, não tem lei, vou criar uma lei para ele. A justificativa que menos tem coerência é a de que passar 2, 3 de legislaturas, né, sessões legislativas, sem apreciação, até porque o fato de decidir por não apreciar já é uma decisão. Já é uma decisão. Eles não podem simplesmente
alegar uma omissão do legislativo em questões claras, tomarem, assim, decisões e outra coisa, assoberbadas, com pressa. Julga logo os inquéritos da turma aí. Sei lá, tem senador que tem 14 e nenhum chega ao final. Logo, por que colocar na frente, na fila? Eu só trago essa reflexão, pastor Edmilson. O Supremo não tem hoje, né? Pode ser que um dia venha a ter, digamos, diante do povo, basta fazer uma pesquisa. Credibilidade. Na quarta-feira, teve uma ação, na terça-feira, teve uma ação contra aquela da fake news, né? Sim. Na terça-feira, aqui no meu estado, e no Rio de Janeiro, teve uma ação do Supremo sobre a questão de desvio de recursos. Foi aquela confusão. Todo mundo bateu palma. Aí, no dia seguinte, teve de fake news. Aí, quem aplaudiu ontem estava com raiva hoje. Olha, primeiro, decisão judicial não agrada a todo mundo. Agora, o Supremo hoje, resumindo, ele não tem argumento, com todo respeito ao presidente, de dizer que tem credibilidade, porque eles não obedecem nem à ordem dos julgamentos. Tá? É lamentável essa realidade que a gente tem vivenciado no nosso país. Eu acho que a gente talvez viva um dos momentos mais difíceis no período pós-redemocratização, porque isso que você colocou é uma verdade, doutor Jonas. As pessoas hoje já não têm mais respeito por nenhum tipo de autoridade, nem a autoridade do Supremo, nem a autoridade do Legislativo, do Judiciário, do Executivo, nada, em nenhum nível. Esse é o espírito da época, né, pastor? Então, o espírito pós-moderno tem contribuído muito com isso. Mas, por outro lado, a gente vê também que a atitude, por exemplo, do próprio Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, contribui para isso. Então, parece que juntou a fome com a vontade de comer. Se de um lado eu tinha vontade de criticar, eles me dão motivos de sobra para criticar também, né? É uma coisa assim absurda. Gente, a nossa conversa... Pois não. Só entrando um pouquinho, rapidinho, 2 minutinhos, 1 minuto talvez, com o que o pastor Leandro... Eu quero 1 minuto depois. Desculpa, depois eu passo para tu. O que o pastor Leandro falou é o seguinte, essa questão da pandemia tem servido também para as igrejas pensarem em algo. Elas têm que ser úteis. Porque tem a organização religiosa que funciona como empresa privada. É verdade. Porque se uma igreja for útil, a comunidade não vai querer que ela fique fechada. Porque ela trabalha com ação social, atendimentos individualizados. A igreja, as organizações religiosas têm que refletir que elas têm uma missão a cumprir. É o que a gente sempre falou. Um dia, quando o Senhor voltar e os membros subirem, as pessoas vão ter saudade daquela igreja. Se não tiver, porque não fazia nada, né? Logo, a pandemia, esse momento, serve para muitos pastores refletirem que tem que ser úteis. Úteis. Né? É como diz lá Jesus antes no início do Sermão do Monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, vendo as vossas boas obras e glorificando ao Pai que está nos céus. Amém. Um abraço. Diga, Jean, doutor Jean. Eu só quero resgatar a sua própria pergunta de antes, pastor, porque é importante isso ficar claro com relação ao Congresso. Não é uma defesa do Congresso, da politicagem que existe no Congresso, mas é importante que fique claro o seguinte, o Congresso também, em matérias de mérito especialmente, quando o Congresso não diz alguma coisa, ou seja, quando ele não vota alguma coisa, não necessariamente ele está se omitindo. Ele pode estar dando um não eloquente. Não deliberar sobre uma determinada matéria também é uma escolha daqueles representantes do povo, que respeitam o princípio democrático. E esse argumento, ele foi torcido depois por conveniências, por vários outros motivos, para que houvesse, então, essa justificativa da omissão para fins de, então, você passando do princípio democrático e indo lá para ambientes como é o caso aí no Supremo Tribunal Federal, no caso da DO 26. Então, isso é uma coisa também que tem que ser clara, tem que ficar pontuada, que nós temos que pensar, né? É muito importante que a gente pense nisso, a omissão legislativa ou não eloquente.
E é a situação que eu acredito no caso da homofobia. Né? Talvez, para ficar claro, deveria levar a plenário e perder a matéria, né? Porque nós temos uma dificuldade muito grande com as instituições nesse aspecto no Brasil. Queridos, a nossa conversa está, sim, muito boa, temos um tempinho ainda pela frente, mas eu queria registrar aqui, aproveitar, nós temos aqui muitas perguntas aqui, eu não vou ter nem condição de responder, mas algumas estão sendo respondidas à medida em que vocês estão falando desses temas, não é? E eu quero aqui registrar a presença aqui de gente, de pastores, líderes do país inteiro na nossa live de hoje, discutindo essas questões, ouvindo e participando também do nosso, por meio do nosso chat ao vivo. Mas eu queria entrar agora, voltar um pouquinho para o contexto da pandemia, não é? A gente está vivendo um momento, e inclusive nesse contexto aí o doutor Jean escreveu um livro juntamente com o seu sócio, né? Um livro aí que inclusive tem sido, um resumo dele tem sido oferecido gratuitamente, né, via PDF. Fala um pouquinho do livro aí, Jean. Na verdade, não é um resumo, é um outro livro. Um livro um outro livro? Um livro específico para este assunto. Né? Ok. Então, nós temos a nossa obra principal, Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas, que está agora aí na sua terceira edição pela Vida Nova. E também nós, então, resolvemos escrever um e-book com orientações práticas a partir da nossa prática, né? Ou seja, as igrejas com quem nós caminhamos fizeram várias perguntas. Nós selecionamos as 8 perguntas mais formuladas ao longo das semanas iniciais da pandemia e resolvemos transformar isso num pequeno livreto. E a Vida Nova resolveu também ser parceira e editar ele na forma de um e-book gratuito. Então, depois aí o pastor coloca, de repente, se o pastor quiser fixar no chat ali do YouTube, o senhor fixa aquele link que eu lhe passei. Sim. Né? E aí a pessoa só insere os seus dados ali e consegue fazer download gratuito do livro, né? Orientações práticas em tempos de Covid-19. E aí eu quero resgatar uma fala que o pastor Leandro falou antes sobre a questão esse aparente conflito de liberdades que existe no momento em que nós vemos pessoas dizendo liberdade religiosa de um lado e o poder público diz, não, mas a saúde é mais importante, ou a vida é mais importante, o que é mais importante? E às vezes eu vejo que existe uma dificuldade porque muitas pessoas acabam cedendo ao argumento do medo e muitos pensam que a vida humana pode ser reduzida a uma esfera. Nós não somos apenas um ser biológico que precisa de saúde, nós não somos apenas um ser, um homo religioso que precisa de fé, nós não somos apenas um animal político que precisa conviver. Nós somos tudo ao mesmo tempo. Nós somos um ser humano, nós somos a pessoa humana, nós somos esse complexo de alma, corpo e espírito que é totalmente único no mundo criado. E nós precisamos de respostas complexas para questões complexas. E aí existe na Constituição brasileira o grande princípio, a base, o fundamento da República, que está lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição da República, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Este é o grande amálgama, esse é a grande base da qual derivam as liberdades e para quem todos devem olhar quando nós temos choques entre essas liberdades, né? Nós temos que ver o que serve a dignidade humana. Então, nesse caso da assistência hospitalar, por exemplo, vamos pensar o seguinte, que é um caso semelhante, por exemplo, na questão da transfusão de sangue lá dos Testemunhos de Jeová, que é sempre aquele caso emblemático, né? Que o Testemunho de Jeová tem uma norma religiosa de que ele não aceita transfusão, porque isso vai sujá-lo espiritualmente, né? E qual é a postura do médico? O cara está lá morrendo, ele não quer transfusão. Dá a transfusão à revelia da sua vontade ou deixa ele morrer e o cara parece que não vai estar cumprindo o juramento de Hipócrates, né? Qual é a situação? No caso dilema ético aí, né? O drama ético. E no caso da pandemia, a mesma coisa.
o Estado tem o direito de negar a um paciente católico, por exemplo, que está acamado com Covid-19, ele tem como negar a ele o rito sacramento da extrema-unção, por exemplo, que é na cabeça daquele homem é totalmente indispensável para a salvação. Ele pode, se ele sobreviver, beleza, mas se ele morrer, na cabeça dele, ele vai para o purgatório, na melhor das hipóteses, porque ele não teve o rito, não teve o sacramento. E então, qual é o ponto? O ponto é que não basta nós buscarmos a vida, nós temos que buscar a vida digna. Nós temos que buscar a dignidade humana. E nesse ponto é que nós estamos vendo abusos de direito por parte do poder público. Nesse ponto, nós estamos vendo um acanhamento da liderança religiosa, porque muitas vezes acaba espiritualizando determinadas situações que não deveriam ser espiritualizadas. Sim. Então, estou lançando aí agora a jogada para a gente falar um pouco sobre dignidade humana. Ok, então, veja bem, uma das questões que a gente queria estar levantando, e tem a ver exatamente com isso, né, que em tempos de pandemia, se o Estado pode interferir nessas liberdades religiosas. Aí, você colocou uma questão fundamental, porque, assim, se o atendimento à saúde para que ele tenha vida é essencial, no caso desse paciente que você colocou, receber a extrema-unção, se ele percebe que está prestes a morrer, é mais fundamental do que a saúde para ele. No sentido, o senhor me permite uma intervenção depois? Pois não, doutor Leandro. O que eu queria só colocar é o seguinte, então, existe, quer dizer, aí nesse caso, o Estado não está excedendo efetivamente, ultrapassando os seus limites? Então, a questão é exatamente essa. Como que a gente vai dar efetividade a esse direito? Quando eu fiz a minha dissertação de pós-graduação, um artigo de pós-graduação em Direito de Estado, foi exatamente isso. O título foi A Influência do Cristianismo na Concepção da Dignidade da Pessoa Humana. A dignidade da pessoa humana é um dos sustentáculos da democracia brasileira, do Estado brasileiro. Artigo 1º da Constituição, como bem dito aí pelo doutor Jean, né? E essa influência vem da onde? Né? Eu entendo que é uma influência, inclusive, do cristianismo. A dignidade do ser humano, que tem aí é um conceito muito amplo. Né? A dignidade da pessoa humana é um conceito muito amplo. A gente vê as decisões judiciais usarem como fundamento de muitas decisões. Agora, a questão é a seguinte. Quando nós temos o direito do acesso aí da extrema-unção de um católico, como disse o doutor Jean, que é fundamental para o exercício de sua fé. E o exercício de sua fé é um direito fundamental. A efetividade, porque nós vamos até a porta do hospital e dizer, olha, eu tenho aqui um paciente aí que me aguarda, eu preciso entrar, o senhor não pode entrar. Ele está em isolamento, não há necessidade, mas ele está morrendo, ele precisa, né, vamos dizer assim, o padre chegando lá. Como vai dar efetividade? Você entra com uma ação judicial, porque o mecanismo de fazer valer o direito é você ajuizar uma ação. Ao ajuizar uma ação, haverá um pedido ali um pedido de urgência. E a questão é, como vai ser a apreciação? Eu tenho acompanhado algumas decisões judiciais agora, durante esse período, a gente observa que o próprio judiciário está tendo dificuldade de saber como lidar com a situação. E, infelizmente, a maior probabilidade é o não. O não é, normalmente, a primeira reação. Não terá direito, porque é uma situação de saúde pública. Aí a gente sempre ouve falar, que nem, por exemplo, a gente sempre ouve aqui a gente sempre ouve governadores falando, estamos baseando na ciência. Mas qual ciência? Porque a ciência é humana. Semana passada eu vi um artigo excelente do Dr. Marcos Eberlin, né, no site Gospel Prime, onde ele traz ponderações interessantíssimas e científicas a respeito disso. Né? Eu não estou aqui dizendo lá do A ou B, mas eu estou aqui levantando um questionamento. Como dar efetividade ao exercício desse direito? Como dar efetividade? Porque você chega lá e você vai argumentar juridicamente, essa argumentação ela não vai surtir o efeito prático necessário. E é um caso de urgência, é um caso de extrema urgência, porque se a pessoa está ali numa situação de doença grave, a probabilidade de mortalidade é alta e pode acontecer a qualquer momento. Então, eu queria até que os meus colegas me ajudassem nisso, a questão da efetividade deste direito. Algum questionamento aí, pastor Josivan? Eu queria dar uma... Eita, Lupe, Josivan, quer falar?
Nossa, algum questionamento como pastor? Até que eu entendi, o pastor Jonas está falando que há uma diferença entre a liberdade religiosa e a expressão da liberdade religiosa. É isso mesmo, pastor? Ou seja, eu tenho direito à religiosidade, ou seja, eu creio, no caso dos testemunhas de Jeová, ele tem o direito à sua liberdade religiosa, mas como é que a expressão dessa religiosidade possa ser, no caso da pandemia, só dando um exemplo aqui mais nosso, eu tenho... Mas no exato momento que eu vou ao templo, e no templo eu posso expor os meus irmãos a uma enfermidade, então já estou passando os limites da minha religiosidade, porque quando eu estarei expressando religiosidade, eu estarei, digamos, trazendo perigo aos outros que talvez não queiram se submeter a isso. É isso mesmo, pastor? É uma questão essa complexa, pergunta, né? ela foi muito bem assim, esclarecida pelo Jean, que eu sei, depois de mim ele vai falar o que significa essa perspectiva de crença individualmente e a expressão pública dessa crença, que inclusive foi um dos pontos que ele esclareceu muito bem no artigo, mas eu queria trazer no artigo não, no livro que ele comentou agora, baseado nisso, pastor Josivan, interessante é que tem sido divisor de águas hoje a OMS, né? Organização Mundial da Saúde, né? Divisor de águas, né? É como se fosse o Tribunal Pleno. Eu não estou querendo criticá-la, mas só para trazer um argumento para a gente, desde 1998, a Organização Mundial de Saúde, ela passou a definir a saúde da seguinte maneira: define saúde não como ausência de doença, mas como um estado de completo bem-estar físico, social, emocional e espiritual. Logo, a OMS, no seu conceito, já traz a perspectiva espiritual. E aqui, eu assim, conversei muito com o representante da OAB do Estado, dizendo que o sacramento não é um teatro. Não é um teatro. Não é uma peça que eu vou dramatizar uma extremoção. Não, isso para mim é a vida, né? É vida. Logo, não existe justificativa para impedir a entrada de um líder religioso. O doutor, eu estou mencionando o doutor Jean porque eu li o livro, foi bem interessante. Ele fala um pouco, quando aborda estado de sítio e estado de defesa, dizendo que, inclusive, neles não, digamos, há previsão específica, porque a organização religiosa tem, digamos, tem reuniões públicas. E ali, depois o doutor Jean pode me corrigir, ali, esses decretos, eles disciplinam muito ações privadas, particulares, não é? Para o bem, assim, da nação durante a pandemia. Logo, se para mim o sacramento, e até para, digamos, para um católico, é um dogma, não tem por que impedir. Agora eu faço a pergunta: e se o pastor for um médico, ele vai entrar ou não vai? Os médicos estão indo todo dia para casa, indo e voltando. E o médico pode contaminar os da casa, o pastor não pode. Não existe. Você não pode simplesmente, por decretos, eu vou brigar até o mundo se acabar. Você não pode, por decreto, né, você pegar uma previsão constitucional, uma garantia constitucional, e você, por uma norma infraconstitucional, você discipliná-la. Não pode. Ou você tem uma Assembleia Constituinte, ou você entra com a emenda constitucional, apesar que tem a discussão, que a emenda constitucional não pode tratar sobre liberdades civis, né? Tem essa restrição. Acho que tem que esperar uma nova Constituição para que esse tema seja tratado. Agora eu passo Diga, Jean. Acho que o Josivan ele vai esclarecer bem melhor essa perspectiva de crença. Eu acho que é importante ficar claro que no sistema constitucional de liberdade religiosa, na verdade, não é um direito, mas é um feixe de direitos. É um coletivo de direitos que estão inscritos lá no artigo 5º, inciso 6º até o 8º, que vão dizer o seguinte: primeiro, é inviolável a liberdade de consciência. Inviolável, completamente, sem chance de haver qualquer tipo de cerceamento com relação à sua crença. Aí depois vem
a expressão dessa religião, dessa consciência. Então, é inviolável também a expressão, e a expressão privada, ou seja, o fato de eu poder usar os adereços religiosos da minha preferência, o fato de eu poder sair com a faixa lá assim, Porto Alegre do Senhor Jesus, ou de eu poder usar um crucifixo, ou seja lá, né, o adereço de outras religiões. Depois da expressão, eu tenho também a liberdade, então, de reunião, liberdade de culto, e essa liberdade, tanto uma liberdade de culto privada, ou seja, no lar, quanto também uma expressão de culto comunitária, também tenho, então, a liberdade de reunião, de culto comunitário, e, por fim, eu tenho a liberdade, por isso eu passo também, então, a liberdade da assistência religiosa, que vai, então, nessas instituições de internação coletiva, né? Então, nós estamos falando muito do hospital, nós temos que lembrar do presídio também, o povo que está preso também está com medo, também está com essa situação da pandemia ainda perigosa, ao mesmo tempo eles têm que cumprir a sua pena, então eles também precisam de assistência espiritual, e, por fim, nós temos o corolário dessa garantia de proteção à liberdade, que é a liberdade de organização, que vai transbordar depois lá no Código Civil, como nós já conversamos, né? A maneira de a igreja poder se livremente, sendo vedado ao Estado, criar embaraços, isso está lá na Constituição, e depois isso é repetido lá no parágrafo 1º do artigo 44, né? É livre a organização, o funcionamento das igrejas. Aí, indo para a questão prática que o pastor fala antes, quando eu tenho um conflito aparente entre saúde, por exemplo, e vida e a liberdade religiosa, de novo, nós vamos olhar para a dignidade humana. Vamos pensar no caso do cara lá da Testemunha de Jeová. Se esse homem, se essa mulher recebe a transfusão de sangue, de acordo com a sua doutrina, ele vai carregar os pecados da pessoa que tinha o sangue, que doou o sangue, que foi passar para o seu corpo. A partir desse momento, ele se torna um pária social, ele perde o seu status dentro da família dele e da família da fé, por último, ele vai ter a condenação eterna. Qual é a dignidade que essa pessoa tem? Qual é a possibilidade que ela tem de uma vida digna? Quando, na sua consciência, se ela morrer porque não teve a transfusão, e eles, inclusive, são os líderes de pesquisa de métodos alternativos à transfusão de sangue, e vejam como é importante, como a religião ela acaba gerando também impactos na própria ciência, né? Eles são os líderes de pesquisa aí de métodos alternativos, que a pessoa vai, então, viver plenamente o quanto de vida ela tiver dentro das suas condições de fé. Diferente é a situação, por exemplo, envolvendo um menor de idade que esteja na mesma igreja, que esteja no mesmo culto, né? Porque aí nós estamos dispondo sobre pessoas que não têm capacidade plena. E aí, quando isso acontece, o melhor interesse da criança passa a ser, então, garantir-lhe a vida para que, quando tiver capacidade plena, possa decidir por si. Então, nós temos realmente situações delicadas, mas a liberdade religiosa ela é a primeira liberdade. Se essa liberdade ela for cerceada de pessoas que tenham capacidade plena, tá? Quando de capacidade plena, que sejam maiores, que sejam capazes, né? Que possam, então, decidir por si, qualquer interferência é possível. Se eu posso interferir na sua fé, qualquer outra interferência é possível, inclusive eu posso delimitar quantos cortes de cabelo são possíveis de fazer se eu puder interferir na sua fé. Já chegamos na Coreia do Norte novamente, então. Acaba desaguando lá. Bom, queridos, eu tenho duas perguntas aqui mais que eu gostaria de estar fazendo para a gente, mas o nosso tempo não vai permitir mais uma ampla discussão sobre elas. Eu queria ouvir pelo menos uma opinião dessas perguntas aqui. Primeiro, dentro desse contexto, Jonas, você que tem acompanhado bem de perto aí no contexto de Pernambuco, né? Eu vi a sua atuação, andei acompanhando a sua ação junto ao estado de Pernambuco no momento que estamos vivendo. Na sua avaliação, além dessa questão de cercear esse direito de uma assistência religiosa, como a gente tem visto,
Houve outros decretos, assim, tanto no contexto de Pernambuco ou no geral, no Brasil, que interferiram, que feriram essa liberdade religiosa? Olha, existiram muitos decretos que estão, inclusive, em vigor, né? Nós temos Ceará, Mato Grosso, Pará, São Paulo, alguns proibiram a realização de cultos, né? De cerimônias pelas organizações religiosas, outros limitaram a quantidade de pessoas participando do culto. Aqui no estado de Pernambuco, quando ele estabeleceu o lockdown, no primeiro momento ele não permitia nem a locomoção, né, para os cultos online, depois que ele tomou essa decisão, autorizando, Edmilson. Mas eu vou voltar a alegar o que eu tenho dito. Não pode ser por decreto. Não pode ser por decreto. E tem muitos decretos no Brasil. Doutor Jean está com a luta aí em Porto Alegre, né, doutor Jean? Que está tendo uma ação mais radical, mas a função decreto não pode, gente, mexer nisso. O que a gente fez em Pernambuco foi dialogar. A comissão, no final do mês de março... Jonas, acho que é até importante você, na sua fala, dar um rápido resumo da hierarquia de leis e mostrar qual é a função do decreto dentro da pirâmide legal, né? Exatamente. A regulamentação, o poder de decreto, tanto na Constituição Estadual como na Federal como na Estadual, normalmente tem alguns decretos que dão, digamos, uma autonomia, que eles são chamados por alguns doutrinadores de poder de administração, onde ele entra um pouco mais específico em algumas normas, mas ele não cria nada além do que uma norma estabelece, nem direitos, nem obrigações, né? Aí, de repente, você pega um decreto que altera uma garantia constitucional. Isso aí, para mim, para Jonas, é loucura, né? Claro que você vai, não, mas é uma questão de saúde pública. De saúde pública, as igrejas, elas têm se aproximado do Estado e oferecido ajuda. Olha, se a gente for entrar no mérito da quantidade de organizações religiosas que exercem trabalho filantrópico, eu vi uma pesquisa 2 anos atrás que praticamente 60% dos leitos são providos por organizações filantrópicas. Dos leitos do SUS. Porque tem leitos do SUS que são assim, eu tenho meu hospital privado, o SUS se utiliza e eu recebo. Um ano de atraso não recebo, né? Que é um absurdo isso. Logo, o que acontece? Há 2 anos atrás, nós tivemos uma greve de caminhoneiro para o Brasil. Se as organizações religiosas e filantrópicas dissessem, estamos em greve, não vamos prover os leitos do SUS, o Brasil parava. Logo, eu não posso, num momento desse, organizações que têm sido parceiras, cooperando com o Estado, né? Você observa as missões indígenas, que há uns anos atrás, um ofício quis impedir a entrada de missionários, foi simplesmente elencado mais de 100 atividades de ações sociais que significavam 90% de todo o trabalho social naquela comunidade realizado por organizações religiosas. Logo, eu não posso agora entender de outra forma. Quando alguém estabelece um decreto e impede, eu entendo uma perseguição clara, viu? Real. Eu ainda digo mais. Não apenas simbólica, ela é real mesmo. Estamos em ano de eleição, a bancada de religiosos é imensa, tá? Isso é uma forma de impedir campanha, mas eu acho que foi um tiro pela culatra, porque até aquela irmãzinha lá do sertão hoje está com o Instagram ligado. Nós tivemos um evento semana passada com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Ele disse, Jonas, o que nós vamos ter depois das eleições é um monte de ação baseada em vídeos, em que os pastores, igrejas vão ter acusado de ter feito campanha. Né? Porque a proibição é campanha dentro da igreja. Né? Você está agora ao vivo fazendo. Aí, pastor Edmilson, são questões assim, importantes. Tivemos decretos de várias perspectivas. Temos muitos observatórios que estão catalogando decretos e dizendo onde é constitucional ou não. Agora, existe uma divergência apenas. Alguns, como eu, entendem que não pode regulamentar. Outros entendem que podem. Né? Agora, na minha perspectiva, tudo deve ser feito, tentar ser um diálogo. Porque se entrar, como diz o pastor Leandro,
tivemos uma ação semana passada aqui para a igreja não entrar no rodízio. Se tivesse ligado para mim, eu tinha dito, não entre, porque você vai perder, a igreja vai perder. Não entre que vai perder. Então, no momento, está todo mundo louco. E o judiciário, o amor às vidas, né? Uhum. E ele sabe que a vida, a saúde hoje não tem a perspectiva espiritual, infelizmente. Aí gera todo digamos, a diversidade e a contradição dos decretos. Um município proíbe a locomoção, o outro permite. E aí como é que vai uma pessoa de um município para outro que trabalha? É uma loucura isso, é uma loucura. Deixa eu fazer uma pergunta para o Jean aqui. Prefeito amando mais do que o pastor, né? Tá sim. Jean, doutor, já me diga uma coisa. Uma questão que foi levantada aí foi a seguinte. Por conta dos impedimentos das reuniões, da proibição de reuniões públicas, algumas instituições, igrejas, organizações cristãs e outros mais não tiveram seus mandatos aí vencidos, né, em termos de os seus poderes representativos vencidos. O que a gente pode fazer agora aí? O que a gente faz diante disso? É um problemão isso aí, né? E houve aí umas situações de possibilidades de prorrogação de mandato por conta de diplomas, mas isso não atingiu organizações religiosas. Isso acabou atingindo as associações civis, as sociedades anônimas, fundações, mas não colocou a organização religiosa. E aí está o elemento importante, né? A gente vai aprimorando as coisas. Se a igreja não tem a possibilidade, se ela não tem uma previsão no seu estatuto social de que as deliberações podem ser tomadas em assembleias virtuais, né? Aí é aquela coisa de conversar com... O grande problema aí é a administração da igreja, né? É ir lá no banco, situações gerais. Está havendo uma flexibilização, eu acho que na maioria esmagadora das situações, né? O pessoal mostra quando seria o prazo, mostra que tem uma assembleia, uma convocação para primeiro momento possível aí depois da pandemia, quando a assembleia pudesse se reunir, né? E mantém-se prorrogado. Mas só que nós estamos em um hiato, não existe um regramento claro para a organização religiosa nesse assunto, né? No caso, a maior parte dos estatutos, tanto das organizações religiosas quanto de outras instituições, não igrejas propriamente ditas, mas instituições cristãs, geralmente é muito comum você ter no estatuto uma cláusulazinha que diz lá: os casos omissos serão resolvidos assim, assim, assado. Nesse caso... resumidos pela Assembleia Geral, né? Mas há casos, por exemplo... A Assembleia Geral só pode se reunir fisicamente, né? Mas há casos em que a diretoria pode resolver, há casos em que o conselho da igreja pode resolver. Se for, nesse caso, conselho ou diretoria, é plenamente possível. Claro, aí o modelo de governança é tranquilo, porque daí o estatuto não vai prever a instalação do quórum desse conselho ou da diretoria necessariamente numa reunião física. Aí, normalmente, o que vai acontecer? O regimento interno da igreja pode prever que as reuniões possam ser virtuais. Isso já é prática em muitos lugares, de haver reuniões de diretoria que sejam virtuais e a deliberação ser tomada. Eu acho que o cuidado é que a deliberação, que aconteça a reunião. Hoje, aqui nós temos a possibilidade de gravar a reunião, que ela possa gravar a reunião da diretoria para que seja um documento, e que se extraia uma ata para que possa tomar as decisões, as deliberações como um todo, respeitados, óbvios, os limites do Estatuto Social, que é o documento mais importante da igreja, né? De uma forma ou de outra, é importante, então, ouvir o parecer jurídico antes de tomar qualquer tipo de deliberação, correto? Pastor, sim, é o desejável. E aí de novo, então, a necessidade de nós tomarmos esse passo de maturidade como igreja no Brasil, de entendermos que as relações da igreja, elas passaram por um momento diferente. Nós agora não organizamos mais, não gerimos mais igrejas como era antes de 50 anos atrás, só na base da boa vontade, do voluntariado e vamos lá, né? Porque as relações da igreja estão mais complexas no mundo jurídico. Então, é necessário de haver um olhar jurídico especializado para o cuidado da igreja, para a proteção da igreja, para o bom testemunho da igreja. Ok. Eu quero a última pergunta aqui para o doutor Leandro.
e é uma pergunta aqui que tem a ver com caráter espiritual, pastoral e jurídico. A gente percebeu o seguinte, o Jonas colocou de que, por decreto, não deveria ser colocado, ser restringido esses direitos. Mas aí houve isso. Mas, por outro lado, houve decretos que, de alguma forma, deram às igrejas, em alguns municípios, o direito de se reunirem, de voltarem a ter suas reuniões, guardados as precauções aí com relação à saúde, para preservar a saúde e tal. Aí entrou o MP e disse, não, não vai fazer. E agora? A Bíblia diz assim, importa obedecer a Deus do que aos homens. O que a gente faz nessa hora? Obedece o MP ou vai pelo decreto e diz assim, não, eu vou reunir e acabou? Então, o senhor levantou uma questão muito importante. Essa questão espiritual, o senhor citou aí Atos 5, 29. Atos 5, 29 diz que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu entendo que essa permissão de desobediência é em caso de perseguição religiosa. Aí não é um caso de perseguição, aí é um caso de uma situação extrema e excepcional, e a pessoa poderia incorrer, caso insista em fazer o culto, a reunião, em dois crimes, né? Eu não sou criminalista, mas assim, o pouco que eu conheço, o artigo 268 do Código Penal e o artigo 330, que pode ser crime de desobediência, dependendo da circunstância. Normalmente o MP não proíbe, ele recomenda, mas quando você não atende a recomendação, normalmente vai responder por uma ação ou criminal ou uma ação civil pública, é a possibilidade, tá? Então, normalmente é bom seguir a recomendação. Eu não entendo como uma perseguição religiosa clara, porque é uma situação de excepcionalidade que o mundo inteiro está vivendo, né? Então, eu acho que nós temos outros mecanismos. Eu posso citar o caso prático aqui da minha cidade. Ontem saiu um decreto aqui do município, permitindo a volta das reuniões com muita cautela e com muitas recomendações. Só que as recomendações, elas são tantas, né, e são assim bastante restritivas, eu vou dizer assim, que a cautela ontem, numa reunião virtual, o Conselho de Pastores se reuniu e optou, né, por recomendar que mantenham-se as reuniões virtuais, exatamente por conta dos riscos que se corre, tanto os riscos de responsabilização aí da liderança, quanto outros riscos inerentes a isso. Então, eu entendo, pastor, que não se trata um caso de desobedecer, não desobedecer a recomendação, ou se houver até houve caso de decisão judicial. Aí, decisão judicial não se discute, se cumpre e se recorre. Se recorre, né? Então, assim, eu já vi casos também, como disse o doutor Jonas, você vai buscar tutela jurisdicional, corre-se o risco de ter um não. Tem casos que é interessante não buscar, você buscar meios assim que nós temos à disposição para fazer valer o direito, né? Eu penso desta forma, ao menos. Ok, queridos, eu quero, assim, fiquei muito grato aqui por esse tempo com vocês. Infelizmente, o tempo parece que some, ele desaparece. Estamos aqui a 1h20, é o tempo que geralmente tem durado a nossa live aqui. A gente começou 11h10, efetivamente, 12h30, e a gente pôde, assim, discutir bastante esses temas. Eu sei que a gente não tem todas as respostas, mas a ideia é provocar, despertar, fazer com que os pastores fiquem mais atentos, que a liderança evangélica não seja tão ingênua também num tempo como esse que nós estamos vivendo. Eu quero agradecer aqui ao doutor Jean Regina, parabenizá-lo aí pelo seu trabalho aí nessa frente de liberdade religiosa, nessa frente de direito religioso, que tem sido um trabalho intenso ao longo dos anos. Doutor Jonas também, muito obrigado pela sua contribuição, pelo seu trabalho também frente aí como presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, né, na OAB Pernambuco. Que Deus esteja abençoando suas vidas e usando vocês aí como instrumentos. Doutor Leandro também no seu trabalho junto à OAB, no seu trabalho assessorando as igrejas, a convenção. Muito obrigado. Josivan, muito obrigado também pela sua participação conosco e trazendo também sua contribuição. Hoje a gente teve aqui uma aula extraordinária aqui, né? Rica, vai ficar gravado no canal da CBNPE, você poderá estar utilizando depois para outras discussões futuras. Um grande abraço a todos, muito obrigado mesmo,
e eu quero só liberar um minutinho para cada um fazer as suas considerações finais e a gente encerrar a nossa live. Pode começar pelo Jean. Jean? Beleza. Pastor, de novo, obrigado pela oportunidade. Queridos irmãos, obrigado pela conversa rica que nós tivemos aí. E todos que nos assistiram também, que Deus nos abençoe ricamente, que nós possamos ser sábios, que nós possamos ter a postura que é esperada de nós, que vivamos de modo digno do Evangelho, podendo dar bom testemunho da nossa fé, podemos, ao mesmo tempo, ter a tranquilidade de não viver por medo, mas termos a esperança, né? Termos muito firme a razão da esperança que é em nós, e que dentro desse ambiente difícil que nós vivemos, nós sejamos agentes de paz, propagadores da paz, e ao mesmo tempo também que busquemos a justiça. Esse é o ponto, eu acho, mais importante, e é o que nos move aqui na nossa luta, tanto no IBDR, no Instituto Brasileiro de Direito e Religião, quanto no Direito Religioso. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, as nossas mídias estão aí, né? O ibdr.org.br, direitoreligioso.com.br, e o pastor está com o link para colocar o livro aí também à disposição de todos, com orientações práticas. Que Deus abençoe. Vou estar encaminhando daqui a pouco para os contatos todos que nós enviamos da live e enviaremos também o link do livro.